Bem-vindos, amigos do canal Cronotalk, a mais um Respondendo Perguntas dos Seguidores. Acompanhem. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é do Joe. Ele perguntou: fiquei me perguntando qual seria a precisão dos cronômetros de marinha mecânicos e como são suas máquinas. Grande abraço. Ele fez essa pergunta nesse vídeo que vai aparecer aqui em cima, onde eu comentei um pouco sobre o meu cronômetro de marinha Vamp. Porém, ele é um quartz, e a pergunta dele é bastante pertinente porque realmente a precisão, os requerimentos para um relógio ser considerado um cronômetro de marinha é bastante alto, mesmo sendo mecânico. É um pouco difícil você encontrar quais são os critérios, porque eles já mudaram algumas vezes ao longo dos anos e dependendo também de quem era o órgão certificador. Mas eu tenho aqui uma tabela com os critérios que eram utilizados pelo Observatório Astronômico de Neuchâtel. Esse documento ele data de 1951, então em termos de cronômetros de marinha, ele até que é um documento relativamente moderno, é um critério relativamente moderno. Então, antes de responder isso, quero responder a parte em que ele pergunta como são essas máquinas. Não existe grandes diferenças para um relógio mecânico de pulso, tá? O princípio de funcionamento é o mesmo. Lógico que para eu explicar completamente uma máquina de um cronômetro de marinha mecânico eu precisaria de um episódio inteiro. Mas o princípio é o mesmo. Ele tem uma corda que normalmente ela dura em torno de 8 dias, tá? A maioria dos cronômetros de marinha clássicos, Ulysse Nardin, Zenith, Hamilton, Thomas Mercer, eles tinham cordas de 8 dias. Outra característica curiosa é que normalmente eles funcionam em uma frequência um pouco baixa ou mais baixa do que de relógios de pulso, até pelo tamanho da máquina e o tamanho do balanço e o momento de inércia do balanço, eles funcionavam numa frequência normalmente em torno de 14.400 alternâncias por hora, em comparação com um relógio moderno de pulso, que é o dobro, exatamente o dobro disso, 28.800 alternâncias por hora. Outra diferença é que o tambor de corda, normalmente ele não era diretamente ligado ao trem de rodagem. Ele normalmente possui um sistema chamado fuso e corrente, que consiste em uma peça cônica, que é o fuso, com uma corrente que dá a volta nele. Esse dispositivo serve para equalizar a força da corda que chega ao trem de rodagem. Isso é muito importante para que você não tenha uma diferença de força chegando ao trem de rodagem ao longo da descarga da corda, ao longo desses 8 dias de reserva de marcha. Então esse sistema equaliza a descarga da corda, então o escapamento recebe sempre a mesma quantidade de força. Outra característica que é normalmente comum entre os cronômetros de marinha é que eles possuem uma espiral do balanço helicoidal. Tá? Então, em vez dela ser uma espiral plana, ela é uma espiral helicoidal. E outra característica é que, muito embora existam cronômetros de marinha com escapamento de âncora suíça ou outro tipo de escapamento de âncora semelhante ao que é usado hoje nos relógios de pulso, mas o tipo de escapamento de cronômetro de marinha mais comum é o escapamento de detenção. Ele funciona um pouco diferente. Ao invés de você ter a âncora bloqueando e liberando a roda de escape, você tem uma alavanca presa numa mola que, conforme ela recebe impulso do balanço, ela se desloca assim, ela é pivotada, ela possui uma mola, e ela faz isso aqui para soltar a roda de escape, tá? Esse é o cronômetro, esse é o escapamento clássico do cronômetro de marinha, inclusive ele é conhecido como escapamento de cronômetro,
tá? Uma das formas de se chamar o escapamento de detenção é simplesmente escapamento de cronômetro, tá? Então, em termos construtivos, essas são as diferenças ou peculiaridades desses cronômetros. E a precisão deles, só para você ter uma ideia, baseado neste documento aqui do Observatório Astronômico de Neuchâtel, a primeira diferença que você tem comparado com uma certificação de um COSC, que leva 15 dias ou 16 dias, se você considerar o primeiro dia de estabilização, é que o teste para um cronômetro de marinha, ele dura pelo menos 63 dias, tá? Por que isso? O teste é separado em 9 períodos de 7 dias, em temperaturas diferentes. Então, ele é testado, primeiro período, numa temperatura elevada de 36 graus, segundo período, 28 graus, terceiro período, 20 graus, depois 12 graus, 4 graus, e depois começa a subir de novo para 12, 20, 28 e 36 graus Celsius. Em cada uma dessas temperaturas ele é testado ao longo de 7 dias, ou seja, ao longo de praticamente toda a reserva de marcha dele. E isso soma, no final das contas, 63 dias, e existem alguns testes que podem ser feitos também adicionalmente. É um teste opcional, é facultativo, que ele é testado também numa inclinado, tá? Porque o cronômetro de marinha ele funciona completamente na horizontal, é por isso que você não tem testes posicionais com cronômetro de marinha. Então ele funciona sempre na horizontal, mas existe um teste que pode testar ele entre 20 a 45 graus, então são alguns dias a mais adicionais, podendo chegar perto dos 70 dias de teste. E os critérios são os seguintes, aí é que você vai ver a grande diferença e por que os cronômetros de marinha são tão impressionantes. A marcha diária média tem que ser entre mais ou menos 0,17 segundo dia. Ou seja, é uma fração de segundo, tá, por dia. O coeficiente térmico, ou seja, a variação, o quanto ele pode variar a cada grau Celsius, é 0,07 segundo por grau Celsius. Repetindo, 0,07 segundo por grau Celsius. Existem vários outros critérios também, mas esses são os principais. E um dos mais impressionantes, além desses números que são frações de segundo, para você ter uma ideia, o resumo de marcha dele, ou seja, qual é a variação que ele apresentou entre a diferença entre o primeiro dia de teste e o fim do teste, e nesse caso são mais de 2 meses, ele pode variar no máximo, apresentar uma diferença de no máximo 1,5 segundo. Para mais ou para menos, mas ele pode ter adiantado no máximo 1,5 segundo ou atrasado no máximo 1,5 segundo em praticamente 2 meses, tá? Então esses são os critérios, alguns dos critérios para um relógio receber um certificado de cronômetro de marinha. É um nível de precisão realmente absurdo. Lógico que ele não sofre com os erros posicionais, porque ele é relativamente um relógio estacionário. Ele, apesar dele poder se movimentar um pouco, mas ele, a rigor, é um relógio estacionário que não precisa mudar de posição. Então o teste é muito mais voltado ao comportamento dele ao longo da reserva de marcha, por isso que ele é testado ao longo de 7 dias em cada temperatura, e o comportamento dele em diferentes temperaturas, porque ele é um relógio que, de certa maneira, fica exposto a esse tipo de variação. Tá? Então fica aí essa curiosidade, realmente é um critério bastante rigoroso, tá? Para relógios, para cronômetros de marinha mecânicos. Beleza? E eu tenho mais uma pergunta que foi feita pelo FN neste vídeo que vai aparecer o card aqui em cima. Ele pergunta: Adriano, parabéns pelo canal, muito obrigado. Tem uma pergunta sobre a vedação dos relógios de mergulho. Os fundos e coroas são rosqueadas para poder aguentar a pressão gerada em mergulhos profundos, porém a vedação do vidro é feita com aquele anel de plástico e colocado sob pressão na caixa. Como fica a resistência do vidro à pressão da água em profundidade elevada comparado à resistência do fundo e coroa rosqueadas? Já que o vidro aguenta a pressão,
Por que o fundo não segue o mesmo sistema de encaixe? Grande abraço. A sua pergunta, eu vou responder ela em duas partes. Primeiro, você disse aqui que o fundo e a coroa são rosqueados para poder aguentar a pressão. Mais ou menos, eu entendi o que você quer dizer, mas só para explicar um pouco melhor isso, na verdade ele é rosqueado. O fato dele ser rosqueado ou não faz ele suportar mais pressão ou menos pressão. O fato dele ser rosqueado ajuda a comprimir e manter no lugar a junta de vedação que faz a selagem entre as peças, tá? Então, essa é a primeira coisa que é importante se ter em mente. O fato de ser rosqueado ou não faz vedar mais ou menos, tá? O que faz, sim, que esse sistema ajuda a manter a junta, que é elástica. Normalmente, toda peça que é montada de maneira rosqueada, ela obrigatoriamente usa uma junta elástica, que normalmente é borracha ou borracha sintética, nitrile, uretano, etc. e tal. E ela é elástica e por essa razão, quando você comprime ela preenche todo o espaço aonde ela é montada. Então isso é uma parte muito importante para um relógio, para a vedação do relógio funcionar plenamente. É a compressão perfeita entre as partes. E esse tipo de montagem fatalmente ocorre entre peças que cedo ou tarde precisam ser manipuladas ou desmontadas ou manuseadas ou movimentadas, que é o caso da coroa. A coroa não é uma peça que fica ali montada indeterminadamente na mesma posição. Não, você tem que manipular ela. Por isso é importante que a junta seja elástica. E pelo fato da junta ser elástica, a melhor maneira de você manter ela comprimida no local é com o uso de uma rosca, das peças rosqueadas, porque você tem um encaixe praticamente perfeito. A mesma coisa acontece com a tampa do fundo. A partir do momento que você tem uma peça que cedo ou tarde você vai precisar abrir ela para dar manutenção, trocar bateria ou fazer uma revisão, uma lubrificação se for um relógio mecânico. Então, por ser uma peça que precisa dessa movimentação, você fatalmente acaba tendo que usar uma junta elástica e igualmente a melhor maneira de você manter isso comprimido perfeitamente e o encaixe absolutamente exato é com a rosca, tá? Então, inclusive isso entra num detalhe importante, é que a rosca em si não veda nada, tá? Se você remover a junta de um relógio com fundo de rosca, ele simplesmente não veda, mas não veda absolutamente nada. Ele entra água, se você pingar uma gota de água, ele vai entrar, tá? Porque a rosca não veda, a rosca não tem nenhum papel vedante. O papel da rosca é simplesmente manter as peças encaixadas em uma posição perfeita e com torque para que você comprima a junta de vedação, tá? E qual a diferença aí do vidro? É que o vidro, por ser uma peça que não se movimenta, uma vez que você monta ela, ela permanece ali montada e você não precisa mexer ou movimentar ela de qualquer maneira, exceto quando for fazer uma manutenção, você pode usar um outro tipo de junta. A complicação, você poderia usar uma junta rosqueada, ou melhor, uma junta de borracha no vidro? Poderia, mas fatalmente você vai precisar ter um elemento que comprime essa junta, seja um anel sob pressão, seja uma rosca mesmo. Existem relógios de mergulho, de cabeça assim, eu me lembro dos Seiko profissionais, que os mais antigos a junta era de borracha e ela era mantida no lugar com um anel que era montado sob pressão e pressionava o vidro contra a junta, ou um anel mesmo que vai rosqueando e baixando o vidro até ele encaixar na junta. O problema disso é que não é o tipo de montagem exatamente mais prático e você pode envolver um tamanho de caixa diferente, pode comprometer um pouco a estética do relógio também. Por essa razão é perfeitamente possível você utilizar uma junta plástica. Junta plástica não significa exatamente que ela é de um plástico simples, vagabundo, porque quando a gente fala em plástico pode
pode parecer que é algo até que diminui o material, mas não, na verdade são polímeros de alto desempenho, como Hytrel, Delrin, Nylon e etc. e outros tipos de plásticos. E a função dele é que no momento que você monta o vidro encaixado, essa junta de plástico se deforma e toma conta do espaço inteiro, tá? Ela normalmente é mais discreta, ela ocupa menos espaço, então ela funciona perfeitamente para essa função. Como o vidro não precisa se movimentar, você consegue utilizar ela. Você não conseguiria utilizar uma junta o inverso, né? Uma junta de plástico numa tampa de fundo, porque você fatalmente, se ela fosse rosqueada, você torceria ela e você danificaria ela na montagem e na desmontagem, né? Então, o fato da junta de borracha ser elástica, ela suporta o torque e a compressão e a peça girando sobre ela. E a segunda parte da pergunta é: por que o fundo não segue o mesmo sistema de encaixe? Ele poderia utilizar, porém ele não poderia ser de rosca, como eu expliquei, ele teria que ser de pressão, assim como o vidro. Porém, a junta de vidro de um relógio de mergulho, ela é uma junta relativamente espessa, assim como o vidro, e ela entra com muita pressão. Por essa razão, ela precisa ser montada com uma prensa. Você não consegue montar isso com os dedos. É humanamente impossível você montar o vidro de um relógio de mergulho com os dedos. Você simplesmente não consegue. Você tem que meter numa prensa e realmente cravar ele. Em alguns modelos você tem que até esperar. A recomendação do fabricante é que você espere 24 horas para ir lá e dar um pouquinho mais de pressão para ele se descer na posição correta. E para remover ele, como a pressão é muito grande, você só tem um jeito de remover, que é depois da caixa, tirado tudo de dentro da caixa, você vira ela ao contrário e você usa a mesma prensa de dentro para fora. Tá? Então, a remoção de uma peça encaixada com uma junta plástica normalmente é de dentro para fora. Se você fosse fazer isso num relógio de mergulho, você teria uma complicação para abrir esse relógio. Existem relógios que usam junta plástica, e esses fundos não são rosqueados. E você até precisa usar, recomenda-se que se use uma prensa para fechar, mas você até consegue fechar com os dedos. E você também consegue abrir facilmente com uma ferramenta, porque a pressão não é muito grande. Você pode observar que esses relógios que têm esse tipo de encaixe na tampa do fundo, normalmente são relógios resistentes a 30 metros, 50 metros, no máximo 100 metros. E que é uma junta que não é encaixada com tanta força, então ela é mais fácil de abrir, você não precisa de muitas ferramentas para abrir. Mas se ela fosse encaixada para uma pressão, aguentar uma pressão maior, em que a junta entra com muito mais força ali, seria uma complicação enorme para você abrir. Simplesmente não é prático do ponto de vista da manutenção. Por isso é melhor você manter a velha e boa junta de borracha com o fundo rosqueado. É mais fácil você controlar a abertura e fechamento do relógio com a pressão correta. Beleza? E é isso, continuem acompanhando e mandando as suas perguntas, que de tempos em tempos eu seleciono as perguntas mais pertinentes, que normalmente são as perguntas que muita gente deve ter a mesma dúvida, então eu escolho elas e ao passo que eu respondo eu respondo não só da pessoa que fez a pergunta, mas de vários outros seguidores que devem ter as mesmas dúvidas, beleza? Não se esqueçam de se inscrever caso não tenham se inscrito, e quem está chegando novo agora no canal também, convidem os amigos, deixem seu like e até a próxima.